Sim. Alguém já você tem um negócio, dá um salto e assim poder ganhar mais. É? Sim. São as tarefas das pessoas. Isso é bem difícil de entender. Se tu, e se aparecer alguém para que apareça alguém, você tem que ser uma pessoa qualquer. Tens que se fazer mim, tens que conhecer pessoas, tens que eventualmente aproximar-se ao poder. Essas premissas. Estás a perceber? Sim. Mas já lá, o seu capitalismo a sério. Se você tem uma ideia de negócio, e essa ideia de negócio é rentável, poxa, alguém vai ganhar. Essa ideia tem potencial. Investe, faz crescer o seu negócio, e uma vez o teu negócio crescido, a margem consegue recuperar o investimento que fez. E ainda se continuar até o ponto porque ele vai ser sócio. E será a preocupação dele, enquanto investidor, será a preocupação dele o teu sucesso? Será a preocupação dele o sucesso da tua empresa? É basicamente isso que você faz. E com muitas outras empresas, pessoas que olharam para a ideia de Steve Jobs, que olharam para a ideia de Mark Zuckerberg, é um exemplo, que olharam para a ideia do fundador, criador da Microsoft, viram que tinha potencial, investiram, são sócios do negócio e olhando sempre, essa empresa dando certo, essa empresa tendo sucesso, poxa, eu estou lindo, porque eu tenho participação. Quando isso, no final, os outros fazerem a distribuição desses dividendos, olha, se a minha empresa hoje vale 100 mil, e eu tenho 10%, 100 de 100, quanto é que é? 10 mil. Sim. Se amanhã a empresa valer 1 milhão, 10% de 1 milhão, quanto é que vale? 100 mil. Sim. Então, se a empresa ficar por 10, o seu valor do mercado significa dizer que a minha fortuna também multiplica por 10. A minha participação também multiplica por 10. Então, é dessa forma que se pensa na forma. E não. Você tem que buscar cunha, tem que se aproximar a mim, tem direções culturais, referências comuns. Teve uma conversa bem interessante que eu tive recentemente. Então, Sim. só para terminar. Então, há circunstâncias que são determinantes. As coisas não perceberam. Essas circunstâncias são determinantes. Você está num sítio onde o ambiente é favorável e tem um gosto para isso. Então, as chances de você dar certo são todas. A mim, agora, lançar algo só que está num sítio que as circunstâncias são favoráveis. Não é que não pode dar certo, pode ser que não dar certo, mas o esforço que eu quero será grande. E ele pode não ter força, ou fora preencher o esforço necessário para que o negócio cresça. Sim. Você estudar pobre e na escola passando fome, e alguém que vai para a escola, mas tem todas as refeições, e se essa pessoa gostar de estudar, essa pessoa tem mais chance de ter sucesso em relação a mim, que até gosto de estudar, mas faço necessidade. Está vendo? As nossas notas. Sim. Elas têm circunstâncias. São determinantes. Não de forma absoluta, mas sempre determinantes. Sim, e acerca da conversa que eu estava até com dois colegas meus, estávamos num salão e estávamos colegas de estudo, né? Gostamos de nos aprofundar um pouco mais acerca das questões do país e estávamos a analisar, poxa, nós temos as circunstâncias ideais para ter um país que não passa fome. Nós temos as circunstâncias ideais para ter um país cheio de investidores estrangeiros vindo para cá.
Mas agora, por que não tem investidores vindo para cá? Porque nós analisamos, poxa, olhamos para fora, vimos capim crescendo naquela terra arenosa, e olhamos ao nosso redor e vimos que tem muitas terras férteis. E nós pesquisamos, por exemplo, quanto é que os Estados Unidos gasta em fertilizantes. Tipo, quanto gastou no ano passado. E foram bilhões de dólares que os Estados Unidos gastou em fertilizantes. E nós começamos a ver, pô, nós temos condições ideais, né, para não estar a passar fome. Tipo, estamos a reclamar de fome, mas temos terra no nosso lado e temos sementes e temos material para plantar, ou podemos plantar com as nossas mãos. E nós chegamos a uma conclusão que não basta as condições, que mesmo países como a Arábia Saudita, que não tinham tantas condições assim para crescer, né, em meio a toda a dificuldade que eles cresceram. Coreia do Sul também o mesmo, China, Singapura, são países que, se nós olhar nos primórdios da sua história, na nova era, eles eram extremamente pobres. E, por exemplo, a Colgate, que é uma empresa hoje que vale bilhões, quem começou foi o William Colgate. Ele era pobre, trabalhava numa loja de sabão e que fazia vela também. Sim, no meio de pessoas com muito dinheiro, no meio de grandes empresas, ele cresceu e hoje a Colgate é uma empresa bilionária. Então nós analisamos, poxa, não adianta você ter condições, não adianta você ter dinheiro, se você está alienado num pensamento de retrocesso, porque nós vimos que importa, o ser humano tem a capacidade de criar e se desenvolver, mesmo se ele estiver no deserto a passar fome. Se tem uma solução, ele vai procurar até encontrar, se não tem, ele vai morrer de fome. E isso é o que importa no ser humano. Nós angolanos somos pobres não porque o governo fez alguma coisa ou porque os países nos fazem ser pobres. Porque a nossa mentalidade de escravos que veio da escravidão que nos fizeram é de pobreza. Nós não olhamos para a nossa terra, não vemos lá nada. Nós olhamos para nós, olhamos para o branco, vemos, não, eles são superiores a nós. Porque nós fomos escravizados e a nossa mentalidade é que não, porra, nós negros, nós angolanos, não somos nada. Um jovem hoje fala, não, eu quero ficar bilionário, eu em 5 anos vou ganhar $1 bilhão. Aí vocês vão olhar para ele e vão falar, você é maluco. Você é maluco. Mas no país que ele vive, na terra onde ele pisa, tem riqueza. Por que é maluco? Se ele também é um ser humano, se ele é um ser pensante. Então, não adianta nada, tipo, nós falarmos de condições, porque nos países onde as pessoas têm condições também, as pessoas não estão a ficar ricas. São poucos que estão a subsair na vida. Quem tem condições não está a subsair. Quem não tem condições também não está a subsair. Então, qual é o fator de crescimento? Aí é onde entra o pré-condicionamento. Se a pessoa acredita, não, porque eu sou africano, eu sou descendente de reis e rainhas, de pessoas que inventaram coisas que são extremamente incríveis, de pessoas que eram extremamente ricas, ele não vai aceitar ser chamado de pobre. Ah não, você é angolano, você é pobre, você é infeliz. Ele não vai aceitar. Não, eu sou rico. Tá. Então, por mais que certas coisas facilitem o processo pode estar 100% facilitado, mas se a pessoa não está disposta a caminhar, ela não vai chegar a lado nenhum. Não, concordo contigo, concordo sim, mas ainda assim não tem existido as circunstâncias têm influência. O que é que eu digo? Vocês vão exemplo desses países, a transformação desses países, foi simples, iniciais de lá, o processo de transformação desses países foi simples. E as pessoas pensaram. Houve muitos sacrifícios.
Boa noite. Olha, essa era uma questão, mas pode ser também, não, obrigado. Tinha que ser melhorado, sim, em alguns aspectos, sim, isso eu concordo, tinha que ser melhorado, mas não é necessariamente a mesma coisa. Algo que funciona, algo que isso, né? Eu canto. Se não tem oportunidade, pode virar a gente com melhores. Não. Pode criar
estamos a falar de um investimento de 100 milhões. Vocês estão na renda de 2 milhões menos. Até vocês, de 2 milhões menos, até vocês conseguirem completar os 100 milhões que se precisam, vai levar muito tempo. E o valor do dinheiro não é estável. 100 milhões de kwanzas hoje, e 100 milhões de kwanzas daqui a algum tempo. O valor do dinheiro não é estável. Contando, imagina que vocês consigam juntar, com os vossos cálculos atuais, consigam juntar os 5 milhões daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos já não precisarão de 100 milhões, vocês não precisarão, vamos dizer, de 150 milhões, por exemplo. Mais quantos anos? Dos 5 anos, mais 3 anos, 8 anos. Daqui a mais 3, daqui a 8 anos. Já não são 150 milhões, são 200 agora. Está a perceber? É nessas circunstâncias que as instituições financeiras do país têm um papel fundamental. Eu olhar para você como um jovem, como um grupo de jovens, investidores, visionários, que pensam mais além. Olha para vocês, têm investimento. Quanto vocês precisam? Precisamos de 100 milhões. Façam todos os cálculos necessários, riscos e tudo mais, o tempo que vocês podem começar a pagar o empréstimo do banco, faz todos os cálculos necessários. O banco tem que decidir prestar investir ou em dar crédito. Tá? E nos países lá fora, para além do banco dar crédito, dar consultoria também, para que você não fale como investidor. Para que você, como investidor, não fale. Porque se você, como investidor, começou a ter um grupo de 3 amigos, conseguiste montar um investimento, e esse investimento há a possibilidade de expandir, se você inicialmente precisava de 3 pessoas para trabalhar consigo, mas passar a precisar de, quem sabe, 50 pessoas, 60 pessoas, você já está sendo parceiro do governo, estás a empregar pessoas e estás a reduzir o sufoco que o Estado passa devido à quantidade de desemprego que existe no país. Estás a ser um parceiro do Estado. E as instituições financeiras têm que necessariamente dar um crédito. Para que você seja um empresário que ajude o Estado a reduzir a taxa de desemprego, que consiga gerar renda quando você vai pagar imposto. Está a perceber? Você vai pagar imposto, o banco tem que ajudar. Por isso é que estamos num país em que o ambiente é favorável. Você, como investidor, você, como pessoa que pensa além, tem uma chance. Está certo? Porque depois de produzir 20 mil caixas ou 200 mil caixas de tomate, que é necessário para o mercado, você pode pensar em mais além. Por que não processar esses tomates? E abrir uma unidade industrial de produção de tomate. E produzir ketchup, e produzir tomate talau, e produzir tantos outros produtos cuja matéria-prima é tomate. Aí você expande o seu negócio. Aí você se torna de fato rico. Está a perceber? Você se torna de fato rico. Você se torna um parceiro do governo. Você se torna alguém que contribui para o PIB do país. Mas é necessário que as instituições financeiras olhem para si, corram o risco de prestar dinheiro. Está num país como Angola, isso é um sonho, é uma miragem. A menos que você seja alguém que tem favorecimentos que lá em cima. Estamos tratando de investimento. Em Angola, então, é muito mais lucrativo o banco investir em títulos, que é uma zona mais segura do que numa empresa. Exatamente. Por isso é que o banco. Mas, cara, gerar dinheiro tem que ser ao contrário. Tem que ser o contrário. Você não está só a gerar receitas por via do imposto, mas você está a ser parceiro do governo, porque está a ajudar a reduzir a taxa de desemprego. Porque se a taxa de desemprego for muito alta, você vai criar condições sociais, que são estas manifestações e tudo mais, quando essas manifestações se intensificam. Isso pode gerar uma instabilidade social, uma guerra, né? Como é que chama? Guerra Fria, né? Guerra Civil. Quer dizer, vai ser os países
há circunstâncias. Faltava a população chegar na tamanho. As circunstâncias em que vocês falam, determinante. Se você tiver um mundo feliz, você que é jovem, que pensa bem, você tem. Enquanto não é rico do governo do país, melhor. Tem um cara, o nome dele é Lázaro Karma. Ele foi. Sim. Só para terminar, agora. O nosso nível, não é que vocês não podem fazer bem. Podem fazer bem. Agora, 2 milhões de médicos, alguns. Vocês conseguem sair da extrema necessidade, ter uma vida minimamente confortável. Mas chegarem a nível de servir por conta desses impedimentos, pode ser algo extremamente difícil. Essa cena que morreu, essa cena que falava uma rede de corpo, Chama-se, é uma situação muito difícil. essa cena da rede de corpo que morreu, é uma cena que vamos investir as mães e tal, você investir em produção de carne de porco e tal. Ela dá uma entrevista em que ela disse que ela tem a maior capacidade de produzir. E simplesmente não tem sido uma solução de relação. Ela precisava do milho como algo do base. E depois tem essa cena de soja. Não, o pior é que você tem lá no Chico, não sei lá o que, grandes produções de milho, não se aproveita. Ela dizia que cada mesa não é, tá vendo? E então ela dizia que tinha uma capacidade, tipo, ela podia fazer muito mais, ela não conseguia. Não tinha como suficiente. Nós temos um grande problema. Nós temos muitos problemas de estruturais. E são problemas que foi o quê? Você tem a cadeia. Não, mas não pode você querer. A própria cadeia, né? Completamente desestruturada. Você está fazendo investimento. Imagina que você está produzindo, está investindo em agricultura. Não pode ser você. Por exemplo, né, se preocupar com a importação dos fertilizantes. Não pode ser você. Se preocupar com a importação das sementes. Não pode ser você. A se preocupar, por exemplo, em gestores. Não pode ser você. A se preocupar em vender os produtos. Tem que ter uma cadeia de valor bem estruturada. Tem empresas que são responsáveis, por exemplo, pela importação e venda de fertilizantes. Tem empresa responsável pela importação e venda de sementes. Tem empresa especializada no transporte de produtos. Então todas as empresas têm que trabalhar bem. Tem empresas responsáveis, por exemplo, você já tem supermercados que é para você abastecer. Então, quando essa cadeia de distribuição de valor funciona, tudo funciona. É como se fosse, como é que é? Aquela cena aí, dominó. Funciona. Em países como nós, não funciona, mas você como empresário, né, que investe nisso, vai se sentir extremamente sufocado. Se você está entrando em são maiores. Imagina que você tem um problema na importação de fertilizantes. A tua produção baixa. Você não consegue atender a necessidade do mercado. Então, o problema da importação de sementes já não tinha que ser teu. Tem que ser de uma outra pessoa que luta, se mata até para fazer isso. Qual foi o que quer? É só plantar, tomate, só isso. Agora, quem importa é outra pessoa, isso não é problema. Ele que se liga lá. Mas isso é o quê? Isso é distribuição de esforço. Você foca-se no seu business, ele foca no business dele e por aí vai. Dessa forma funciona. Então, nós aqui temos problemas muito estruturados. Você pode ser investidor civil, vai ficar com dinheiro aqui, ali, ok. Mas aqueles níveis de riqueza comunitária, ter esses entendimentos é impossível. É extremamente difícil. Você tem que ser um lugar completamente fora da curva para conseguir driblar com os entendimentos que existem. E depois, porque você tem que ser estratégia suficiente para ter que fazer alianças políticas. Fazer. Você vai ser único como empresário. Uma coisa desse nome aqui. Essa percepção, não qualquer pessoa que tem, você tem que ser bem esclarecido. Tem que ser bem esclarecido para ter esse entendimento das coisas. Normalmente a gente faz vídeos, sobretudo vídeos de comunicação, recomendação de investimento. São coisas que eles são um pouquinho, não são coisas tão sinceras. Porque normalmente fala a segunda coisa que é a realidade de ideia. Você tem que pega naquilo que ele está a falar, olha para a espécie de e faz a adaptação. Não descarta. Não é má. Já está a falar,
ok. Mas tem que fazer uma coisa. Dá para realidade. Tem que pôr as coisas. Outras variáveis aí que é para preservar uma coisa. Problemas sempre vão existir. E eu não estou a negar isso, eu não estou a negar que os problemas não existem. No entanto, não é pensar no problema que vai trazer a solução à tona. Porque sim, o nosso país estava... Sim, você tem que conhecer o problema para dar a solução. No entanto, você não vai ficar um ano a conhecer um problema. Um problema, por exemplo, de estabilidade política. Você não vai ficar um ano a entender estabilidade política. Sim, você não vai ficar um ano entendendo estabilidade política para você resolver esse problema. Ok, o problema é estabilidade política por causa disso e disso e daquilo. Ok, agora como é que eu vou resolver isso? Porque sim... Esquece que existe aquilo que falam, né? Problemas ou situações que estão dentro do nosso controle, que são os fatores endógenos, né? E tem situações que estão fora do nosso controle, que são os fatores exógenos. Sim. Há coisas que é impossível nós mudar. Sim. Não é você que não é a tua ação por si só. Sim. Eu não estou a negar isso, Agora eu estou a me referir ao seguinte. Por essa razão mesmo, existirem fatores endógenos, exógenos, é que você tem que ser realista. É que você tem que pegar. Você vai receber de tantas outras pessoas que investem, isso é bom, porque são outras realidades, você consegue melhorar o teu mindset, conseguir identificar, perceber oportunidades onde poucas pessoas vejam. É importante isso, é importante ter esses eventos. Mas precisa ser consciente e perceber que existem fatores exógenos e fatores endógenos. O que ele está a falar segundo a realidade dele? Ele está a falar segundo uma realidade. Que já não tem tantos problemas conforme a realidade. E a solução desses problemas da minha realidade não depende de mim. Claro, eu posso fazer alguma coisa, mas não vai resolver os problemas. Por isso é que é necessário você pegar aquilo que você recebe, adaptar a tua realidade. Para não se fixar apenas nos problemas, ou para não se limitar apenas por existirem problemas, mas conseguir encontrar uma forma de contornar, né, naquilo que for possível contornar. Mas, se você, por exemplo, vai ser rico com tanta facilidade aqui em volta, do que você seria rico em outro país, onde os problemas estruturais não são assim tantos conforme aqui, esquece. Tem um ditado que diz: quem quer facilidade morre, porque não tem trabalho nem planejamento na morte. Então, não seja fácil, não. Sim. Não estou a negar a existência. Aqui você tem que dar 1000%, lá tu terias que dar 100% só. Não estou a negar a existência de problemas em Angola. Por exemplo, para quem quer criar uma empresa, ele tem que se planejar um ano antes de antecedência para tratar todos os documentos e tal, né, para abrir a empresa a tempo, para legalizar a empresa a tempo. Eu não estou a negar que isso existe. Mas só que existindo um problema, possivelmente também existe uma solução. E não é focando no problema que nós vamos encontrar a solução. Angola é um país precário, é difícil empreender. E empreendedores como Euclides Francisco e Abazon